Fala família, eu sou o Marcos do canal Donos do Campo. Hoje o tema que a gente vai trazer de vídeo é sobre os jogadores do futebol brasileiro que mais se sagraram campeões, defendendo clubes brasileiros, né? Vale lembrar, vou colocar só os jogadores que tiveram momentos marcantes dentro do futebol brasileiro. Outra coisa também na lista, eu não vou colocar jogador que, por exemplo, estava no elenco. Tem que ser jogador que era importante dentro do clube no momento em que o clube se sagrou campeão. Então, vou colocar jogadores que eram titulares, que jogavam com regularidade nos seus clubes. Esperamos que vocês estejam gostando do nosso conteúdo. Vamos partir para o tema, mas antes de tudo, solta a vinheta. Bom pessoal, nosso quinto colocado na lista é o Everton Ribeiro. Ele tem 6 títulos no total de importância, né? A gente exclui estadual, também excluímos a Supercopa do Brasil, porque dessa lista nem todos tiveram a chance de disputar esse título. Então também não vou incluir Supercopa do Brasil nessa lista. O Everton Ribeiro é o quinto nome, são 6 títulos importantes. Ele possui 4 brasileiros, 2 pelo Cruzeiro, 2013 e 14, 2 pelo Flamengo em 2019 e 2020, tem uma Libertadores pelo Flamengo de 2019 e uma Recopa Sul-Americana em 2020, disputada, né, no começo do ano passado contra o Independente Del Valle. Bem, o quarto colocado é o Jorge Ander Arrascaeta, companheiro do Everton Ribeiro atualmente no Flamengo, e também jogou no Cruzeiro um pouquinho depois da saída do Everton, quando o Everton tinha ido para o futebol árabe. O Arrascaeta tem também 6 títulos importantes no total, porém pelo Cruzeiro ele não conquistou o brasileiro. Pelo Cruzeiro ele conquistou 2 Copas do Brasil, uma inclusive contra o Flamengo, né, para minha tristeza, o de 2017, onde ele marca um gol no Maracanã, que é o gol do empate do Cruzeiro. E em 2018 também ele é campeão, também marcando o gol na final contra o Corinthians. Então o Arrascaeta desde sempre foi um jogador decisivo, sempre foi um jogador que aparece nas finais. E pelo Flamengo, assim como Everton Ribeiro, conquistou o Brasileiro de 2019 e 2020, e a Libertadores e a Recopa, Libertadores de 19 e Recopa de 2020. O terceiro colocado é o William Bigode. É um jogador que, na minha visão, é muito importante em todos os clubes por onde passou, sempre foi muito importante. É um jogador polivalente, é um jogador que pode jogar como jogador atrás do centroavante, ele pode ser o falso centroavante, ele pode ser o ponta de ambos os lados. Então é um jogador que sempre colaborou muito em todos os clubes pelo qual passou aqui no Brasil: Figueirense, Corinthians, Cruzeiro, Palmeiras, enfim. Então o William Bigode tem 7 títulos importantes no total. Ele possui 4 títulos brasileiros, um pelo Corinthians em 2011, 2 pelo Cruzeiro 2013 e 14 e um pelo Palmeiras em 2018. Possui 2 Libertadores, ganhou com o Corinthians em 2012 e ganhou com o Palmeiras em 2020. Né, essa Libertadores atual, essa Libertadores recente, a última que acabou. Acredito que seja um dos poucos jogadores que tenham vencido a mesma competição, a mais importante que a gente tem aqui na América do Sul, por arquirrivais. E ele tem também uma Copa do Brasil, que é essa também recente, de 2020, conquistada pelo Palmeiras. O nosso segundo colocado é o Edu Dracena, com 8 títulos no total, títulos importantes. Vale lembrar, esses jogadores já jogaram em outros países, né? Alguns até na Europa mesmo, foram campeões por lá, mas a gente só trouxe números do futebol brasileiro. Ele possui 4 títulos brasileiros. Ele estava naquele elenco mágico do Cruzeiro de 2003, então ele tem o título brasileiro de 2003. Ele ganhou o Campeonato Brasileiro de 2015 pelo Corinthians, que também tinha um excelente time. Dessa sequência de títulos brasileiros que o Corinthians teve entre 2010 e 2020, o melhor time era o de 2015 e o Edu Dracena fazia parte desse time. Além do Cruzeiro e do Corinthians, ele ganhou também pelo rival do Corinthians, né? Ganhou o Brasileiro de 2016 e de 2018. Então são 4 brasileiros,
Venceu 2 Copas do Brasil, a de 2003 com aquele time do Cruzeiro e a de 2011 com Neymar, Ganso e companhia. 2010, aliás, perdão, Copa do Brasil de 2010 com Neymar, com Ganso, com André. E ganhou uma Libertadores com o Santos e uma Recopa também com o Santos no ano de 2011. E o primeiro colocado, acredito que vocês já imaginam quem seja, é o Danilo. Danilo, multicampeão com o Corinthians e multicampeão com o São Paulo. O Danilo possui 2 Libertadores ganhas sendo titular e 2 mundiais também ganhos sendo titular. Ou seja, ele é o maior nome dessa lista pela suma importância dos campeonatos que ele venceu. Então Danilo é um dos grandes nomes da história do futebol brasileiro. Em termos de título por clube brasileiro, ele é o maior. E ele ainda ganhou 4 brasileiros. Ganhou o de 2006 com o São Paulo, ganhou o de 2011, 2015 e 2017 com o Corinthians. Ele é tricampeão brasileiro pelo Corinthians. Muitos jogadores não têm 3 campeonatos brasileiros. Muitos clubes não possuem 3 campeonatos brasileiros. O Danilo tem 3 campeonatos brasileiros por um clube só, foi pelo Corinthians. Além da Recopa que ele ganhou defendendo a camisa do Corinthians, né? Ele venceu a Recopa contra o São Paulo. O Danilo é o primeiro colocado, que por ter 2 Libertadores e 2 Mundiais, que são os títulos mais importantes, até com uma vantagem ampla sobre os demais, né? Então essa foi a nossa lista, os 5 jogadores com mais títulos no futebol brasileiro, mais títulos importantes. Então agradeço desde já pela participação, por vocês visualizarem o nosso vídeo, e em breve os Donos do Campo vai voltar com mais conteúdo para vocês. Fui!